Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Assunção. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da tipicidade ou teoria do tipo. Lembrando que hoje trataremos da tipicidade formal. O que significa tipicidade formal? Aquela que há um enquadramento do fato à norma. É a verdade, não minto. Então vamos lá. O que seria o tipo penal? Tipo penal é um modelo genérico e abstrato que descreve uma conduta criminosa ou uma permissão. Podemos então identificar que temos duas espécies de tipo: o tipo penal incriminador, que é aquele que está previsto na parte especial do Código Penal, onde necessariamente há a indicação de uma conduta criminosa. Enquanto temos também o tipo permissivo, em que há uma justificação, uma permissão para a prática de uma conduta. Ou seja, o tipo permissivo contém as situações em que a lei considera que aquele fato não é crime. Bom, pessoal, vou tratar agora das fases da tipicidade. Isso cai em alguns concursos e pode ser que você esqueça. Então, bastante atenção. Vamos lá. A primeira fase, a fase da independência de Belling. O que significa isso? Nessa primeira fase do tipo, o tipo, a ilicitude e a culpabilidade, elas eram distintas. Então, o tipo penal possui uma fase de independência. Por isso o nome, primeira fase, fase da independência. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, a segunda fase, ratio cognoscendi, ou caráter indiciário da ilicitude. Eu não entendi o que ele falou. O que significa isso? Quando eu tenho uma conduta que se enquadra ao tipo penal, necessariamente há indício de que essa conduta é criminosa. Por isso que é chamado de ratio cognoscendi, ou caráter indiciário. Ou seja, onde há fumaça, há fogo. Terceira fase da essência, ou ratio essendi. O que significa? Que o tipo penal e a ilicitude estão conjugados, ligados, ou seja, nesse ponto, todas as condutas típicas são também ilícitas, ou seja, não há distinção entre tipicidade e ilicitude. Por último, a teoria dos elementos negativos do tipo. Nesse ponto, essa teoria se vale da anterior, ratio essendi. Porém, quando existir alguma causa excludente de ilicitude, o fato não será típico. Você entendeu alguma coisa? Mais ou menos. Não, então vamos lá reprisar. Primeira fase, independência. O tipo penal, ele é objetivo. Não há que se fazer qualquer valoração. Segunda fase, caráter indiciário. O que significa? Se ocorre um fato típico, há um indício de ilicitude. Esse indício pode ser afastado por alguma das cláusulas excludentes de ilicitude. Terceira fase, da essência, ou ratio essendi. A tipicidade integra a ilicitude, ou seja, elas não são separadas. E por fim, a teoria dos elementos negativos do tipo. O que significa? Não há separação também entre tipicidade... Ai, que burro, dá 0 para ele. Tipicidade, ó. Não há separação entre a tipicidade e a ilicitude. Porém, se houver alguma causa excludente de ilicitude, o fato não será típico. Bom, vamos passar agora à estrutura do tipo penal incriminador. E como é a estrutura desse tipo penal incriminador? Nós temos um núcleo, que é formado por um verbo, elementos ou elementares, objetivos, subjetivos e normativos, quando for o caso, e circunstâncias, também quando for o caso. Um exemplo simples, artigo 121, matar alguém. Matar, o verbo, o núcleo do tipo. Os elementos, elemento objetivo do tipo, o alguém. E o elemento subjetivo é o dolo, a vontade, a intenção de matar a pessoa. Ai! Bom, no que concerne aos elementos objetivos do tipo penal, o que seria isso? Os elementos subjetivos, eles não são formados por elementos anímicos, quer dizer, da intenção do agente. Eles descrevem objetos materiais da conduta. Por exemplo, objetos, animais, coisas, tempo. Com relação aos elementos normativos do tipo. Com relação aos elementos normativos, eles exigem um juízo de valor para sua compreensão. Esses elementos podem ser jurídicos ou culturais. Os elementos jurídicos envolvem conceitos do direito, enquanto os culturais demandam conceitos de outras disciplinas. Vamos aos exemplos? Ilicitude, indevidamente, tratam de conceitos de ilicitude. Cheque, funcionário público, são expressões jurídicas. Os culturais, ato obsceno, pudor,
são todos de outras disciplinas. When I met you in the summer, took my heart